A paz do Senhor Jesus, aqui é a Girlane Oliveira, estou com mais um vídeo aqui para o nosso canal. E hoje eu vim falar com vocês um tema um pouco diferente e talvez um pouco polêmico, né? Mas eu quero deixar bem claro que não é uma regra, tá bom, gente? Eu vou deixar aqui hoje a minha experiência com Deus, um pequeno testemunho, tá bom? Eu acredito que vai edificar a vida de alguém. Como eu falei, não é uma regra, não vim aqui colocar doutrinas, tá bom? Porque a gente sabe que hoje, nós cristãos, nós que servimos ao Senhor, tem várias igrejas que tudo é permitido, né? A pessoa aceitou Jesus, ela não precisa abandonar várias coisas, não tô criticando, tá bom? Mas assim, a gente sabe que não tem mais, antigamente tinha, né? Quando você aceita Jesus, você tem que deixar de usar brinco, batom, maquiagem, essas coisas. Quando os meus pais aceitaram Jesus, era dessa forma, eles já dirigiam a igreja e eu cresci num ambiente dessa forma, onde a gente viu os irmãos sem brinco, sem maquiagem, sem batom, não podia usar calça, né? E hoje as pessoas falam muito, isso é doutrina, isso é algo que os pastores colocaram. Mas quando eu fui crescendo dessa forma, sem usar maquiagem, sem usar batom. Mas a gente sabe que hoje em dia não tem mais essas regras, não é mesmo? E a minha caminhada com Deus, a minha experiência foi o seguinte, a gente morava na Bahia e a gente veio para Goiânia. E a gente chegou aqui, né, eu e minha irmã, nós começamos a trabalhar. Eu comecei a trabalhar nos meus 14 anos e eu precisava usar calça, porque não podia entrar na empresa sem calça, não podia trabalhar de saia. Mas eu sempre ia para a escola de saias, né? Muitos julgamentos naquela época. Eu sofri muita rejeição por conta disso, né? De não usar calça, de não usar brinco, de não usar maquiagem. Na minha escola, as pessoas me julgavam, me olhavam. E assim, eu preferia estar ali retraída, não me envolvia muito. E então, aos meus 14 anos, como eu estava falando, eu comecei a trabalhar, precisei usar calça. Então eu comprei algumas calças eu pedi emprestado. E aí eu comecei, só que aí nesse período eu e minha irmã começamos também a usar batom. A gente não usava, né, porque a nossa igreja não permitia. A gente começou a usar batom, começou a pintar a unha, colocar esmalte um pouco fraco, mas depois já foi começando a ir pro forte. O cabelo, gente, a gente não andava com o nosso cabelo dessa forma que eu tô agora, a gente jamais. A gente passava muito produtos químicos, né? Selagem. A gente às vezes passava selagem, ainda passava outro produto para relaxar o cabelo. E uma vez, eu me lembro aqui uma experiência, a gente passou essas duas coisas no cabelo no mesmo dia, nosso cabelo ficou preso na cabeça. Mas a gente não parava, a gente queria andar só com o cabelo bem arrumado o tempo todo, chapinha, nosso cabelo não estava mais aguentando, estava pedindo socorro. E daí, a chapinha e essas coisas, a gente continuou usando mais menos, né? Mas antes era muito mesmo. E daí o Senhor foi falando comigo, né? Já não era tipo mais uma regra, porque a gente sabe que hoje não tem muito mais isso nas igrejas. As pessoas se vestem da forma que quer, usam o que querem, faz da forma que acha melhor, né? Não tem alguém ali falando sobre isso. Mas o Espírito Santo me incomodou. E começou a me incomodar também sobre os esmaltes. Eu comecei a usar, mas eu não me sentia bem. Né? Eu não me sentia bem usando, então eu parei de usar o batom. Brinco, nunca furei minha orelha, não uso. Também desde criança nem tive vontade de furar minha orelha. As calças, depois de 2 anos, 1 ano e 11 meses, 1 ano e 11 meses trabalhando, depois eu doei todas as calças que eu tinha comprado, as que eu peguei emprestado, devolvi. Então hoje eu não uso mais calças. Eu vou estar lendo aqui um versículo só para nós termos uma base, tá bom? Está lá em Coríntios, deixa eu pegar bem aqui, capítulo 6 e o versículo 12, que fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, esse versículo aqui fala muito comigo. Todas as coisas são lícitas, todas as coisas são permitidas, mas a palavra do Senhor fala que nem todas as coisas convêm. Não é isso? Não deixarei dominar por nenhuma. Eu conheço pessoas que falam: eu não consigo viver sem maquiagem. Eu não consigo viver sem esmalte, eu não consigo viver sem um batom.
Eu acredito que quando chega essa parte da pessoa fala assim, eu não consigo viver, já se torna algo assim, não sei se eu posso dizer um pecado. Porque a gente tem que ter um certo controle, né? Tipo assim, antes mesmo, não vou dizer que eu nunca usei maquiagem, eu usei uma vez no meu casamento e eu não me senti bem. Achei que as fotos não ficaram boas, então eu decidi não usar, né? Não, mas assim, tem gente que usa e fala assim, eu não consigo ficar sem usar também. Então, assim, a Bíblia fala que tudo é permitido. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então, eu tô falando assim, algo que o Senhor trata comigo. Às vezes, você tá na igreja e você usa tudo isso pra você acha que é normal. E amém por isso, porque o Senhor ele trata cada um de uma forma. Mas eu já fui muito julgada também por eu não usar. Tem gente que fala, nossa, mas por que você não usa? Porque a sua igreja proíbe? É porque seu pastor não deixa? É porque que você não usa calça? E na verdade não é isso, não é porque é proibido. É porque o Espírito Santo de Deus tocou em mim de uma forma diferente. Eu sempre oro e falo, Senhor, me direciona, me mostra o que o Senhor quer de mim, me mostra qual é a tua vontade para mim. Tem pessoas que não oram dessa forma. Tem pessoas que aceitam Jesus e ela não pergunta ao Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer que eu tire de mim. Tem gente que fala, eu uso e não vou deixar por causa de igreja, por causa de pastor. Mas às vezes o Senhor quer tratar com você. Então, eu quero deixar esse vídeo mais para uma reflexão, né? Não para impor nada para você que está assistindo, porque eu acredito que tem pessoas que vão assistir e que usam, que tá tudo bem para você, não tem diferença nenhuma, a expressão de Deus não te incomoda, amém. Mas tem pessoas que o Senhor quer trabalhar de uma forma diferente. Tipo, eu mesma, desde que eu entendo, né? Desde da minha infância, da minha caminhada com Deus, eu não usava. Cresci não usando. Aí de um tempo, né, como eu falei aqui pra vocês, comecei a usar. Mas aí o Espírito Santo de Deus foi e me tocou para eu parar novamente. Então eu voltei, entende? Então o Espírito Santo de Deus ele vai incomodar algumas pessoas. Então se ele te incomodar, é bom que a gente, né, a gente ouça a voz do Espírito Santo. Tem pessoas que usam bastante brincos, aquelas coisas na orelha. E acham normal. Eu já vi crentes na igreja, na minha igreja mesmo, que usa pincer, né? E assim, pra mim, eu não usaria, né? Não acho assim que me convém usar. Mas pessoas que usam e não se incomoda. Então, gente, eu vou deixar aqui pra vocês a minha experiência, o motivo de eu não usar brincos, maquiagem, essas coisas. Não é porque é proibido, não é porque é uma regra, mas porque eu decidi ouvir a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele me incomoda se eu usar um esmalte na minha unha, eu vou ficar muito mal. Se eu pôr um batom, então, se eu pôr uma maquiagem, misericórdia. A questão do meu cabelo também, eu tô usando ele natural. Faz muito tempo eu usei ele, usando químicas, muitas químicas, passando chapinha. Hoje eu já decidi não usar, então foi algo também que eu acredito. Eu achava que eu nunca ia conseguir parar de mexer no meu cabelo. E foi algo que aconteceu, eu consegui parar. O Espírito Santo de Deus me ajudou. Então é isso que eu quero deixar para vocês nesse vídeo hoje, a minha experiência, tá bom? Eu já tinha algum tempo querendo fazer esse vídeo, mas não tinha feito. E hoje eu fiz esse vídeo aqui para você refletir um pouco. Se tem algo em você que o Espírito Santo de Deus já te incomodou e às vezes você não quer parar porque todo mundo usa, porque todo mundo faz, comece a orar, pede direção ao Espírito Santo, pede, Senhor, me direciona o que o Senhor quer de mim. Se tiver algo em mim que eu esteja fazendo que não te agrada, tira. Se eu estiver fazendo algo também, porque às vezes a gente não usa as coisas, mas está fazendo algo que desagrada a Deus, então vamos pedir ao Espírito Santo de Deus nos direcionar, que o Espírito Santo de Deus possa ser o nosso amigo íntimo, que nos direciona, que nos fala, tá bom? E como eu falei aqui, não é regras, tá? Deixa o Espírito Santo de Deus te direcionar, ele vai falar com você, talvez ele não vai falar com você o que falou comigo, mas ele vai falar, vai tratar com você da forma dele. Então é isso, meus irmãos, que eu vim falar com vocês hoje sobre este assunto um pouco polêmico, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? O que eu quis passar é a minha experiência, é o meu testemunho, é a minha experiência com Deus, tá bom? Como eu já falei aqui, não é regra, mas é algo que eu precisava falar, né? Para vocês até me conhecerem melhor aqui no nosso canal. E eu peço que você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo com alguém, que Deus te abençoe.